Já parou para pensar como uma linha de código, que é basicamente uma ideia, faz com que elétrons se mexam e transistores liguem e desliguem dentro de um computador? Parece até mágica, né? Mas não é. É um contrato. Um acordo bem definido entre o mundo do software e o do hardware. E hoje a gente vai desvendar as cláusulas desse contrato. Essa pergunta é de $1 milhão, né? Como é que a nossa linguagem, o que a gente escreve, consegue se comunicar com silício e metal? Pois é, não é mágica. Existe uma ponte, um tipo de tradutor universal que permite essa conversa. E essa ponte tem nome. Essa ponte é a arquitetura do conjunto de instruções, ou, para facilitar, a ISA. Pensa nela exatamente como um contrato. O hardware chega e fala, olha, essa aqui é a lista de tudo que eu sei fazer. E o software responde, beleza, entendido. Só vou pedir o que está nessa lista. É esse acordo que faz tudo funcionar sem problemas. Então vamos mergulhar nisso. Para começar, vamos entender as regras do jogo. O que exatamente está escrito nesse tal contrato entre o software e o hardware. A ISA é, na prática, o manual de instruções do processador. Ela define os verbos, ou seja, as ações que ele consegue executar, tipo somar ou mover dados. Também define os substantivos, os tipos de dados que ele entende, os registradores, que são umas áreas de memória super rápidas, e como ele faz para encontrar informações na memória principal. Basicamente, a ISA define o vocabulário completo da máquina. Certo, o contrato a gente já entendeu. Mas, e como um comando que um ser humano escreve é traduzido para a linguagem desse contrato? Vamos acompanhar essa jornada de tradução. Bom, tudo começa com o assembly, que é uma linguagem simbólica ainda legível para a gente. Daí, entra em cena um programa tradutor, o assembler. A função dele é pegar esse comando em assembly e converter para a única língua que o hardware realmente fala, o código binário, aquela sequência de uns e zeros. E olha, essa sequência de uns e zeros não é bagunçada não. Ela tem uma gramática própria. O opcode é o verbo. Ele diz o que fazer. No nosso exemplo, 001 significa some. Já os operandos são os substantivos, dizendo com o que fazer a operação. Nesse caso, o conteúdo dos registradores R1, R2 e R3. É uma linguagem bem simples, mas absurdamente poderosa. Agora vem a parte mais legal. Com o nosso código binário em mãos, vamos seguir ele até o coração do processador para ver como ele finalmente ganha vida. Tudo acontece num ciclo constante, um ritmo que não para. Buscar, decodificar, executar. O primeiro passo é buscar. O processador usa uma espécie de guia chamado contador de programa, ou PC. Ele funciona como um GPS, sempre apontando para o endereço da próxima instrução que precisa ser lida. Esse processo de busca é uma dança super coreografada. Primeiro, o endereço do PC é copiado para o registrador de endereço de memória, o MAR. Pensa no MAR como um dedo apontando para o lugar exato na memória RAM. A RAM, então, manda a instrução daquele local para um registrador de passagem, o MBR. E, finalmente, a instrução chega no seu destino, o registrador de instrução, o IR. Só agora ela está pronta para ser entendida. Com a instrução no lugar certo, a equipe de execução entra em campo. A unidade de controle, a UC, funciona como o cérebro da operação. Ela decodifica a instrução e manda os sinais elétricos, orquestrando tudo. Enquanto isso, a unidade lógica e aritmética, a ULA, é a calculadora. Ela é que faz o trabalho pesado da matemática, seja uma soma, uma subtração ou uma comparação. Ok, uma instrução foi executada, mas os computadores de hoje fazem isso bilhões de vezes por segundo. Como eles conseguem essa velocidade toda de forma eficiente e, o mais importante, de forma segura? O segredo da velocidade é uma técnica chamada pipeline. E a analogia de lavar roupa é perfeita. Ninguém espera uma carga de roupa terminar de secar para começar a lavar a próxima, certo? O processador faz a mesma coisa. Enquanto uma instrução está sendo executada, a próxima já está sendo decodificada e a seguinte sendo buscada. É uma verdadeira linha de montagem de instruções, o que multiplica a produtividade de um jeito incrível. E para garantir a segurança, o processador funciona tipo um castelo com 2 níveis de acesso. O modo usuário é a área externa, onde os aplicativos que a gente usa rodam com acesso bem limitado. Já o modo kernel é a sala do trono, onde o sistema operacional tem controle total sobre o hardware. Essa muralha impede que um único aplicativo com problema consiga derrubar o sistema inteiro. Mas e se um aplicativo lá no modo usuário precisar de algo que exige privilégio? Como ler um arquivo do disco? Ele faz uma chamada de sistema.
É como se o aplicativo preparasse o pedido, colocasse numa bandeja e tocasse uma campainha especial, uma instrução chamada trap. Na mesma hora, o hardware pausa o aplicativo, troca para o modo kernel e entrega o pedido para o sistema operacional. Depois que o SO faz o serviço, o controle é devolvido para o aplicativo, tudo de forma muito segura e controlada. Ufa! A gente foi até o nível mais baixo do hardware. Agora, vamos subir de novo e ver como tudo isso se conecta com as linguagens de programação que são usadas no dia a dia. Pois é, nem toda linguagem fala com a ISA do mesmo jeito. Linguagens compiladas como C++ são traduzidas para o código binário de uma ISA específica antes mesmo de o programa rodar. O resultado? Velocidade máxima, mas a portabilidade é baixa. Já linguagens interpretadas como Python são traduzidas em tempo real. Isso as torna super portáteis, mas um pouco mais lentas. E tem o caminho no meio, linguagens como o Java, que usam uma máquina virtual buscando o melhor dos dois mundos. No final das contas, a ISA é a base de tudo que a gente conhece na computação. Esse contrato silencioso que possibilitou meio século de inovação. Mas agora, com a chegada da computação quântica e processadores super especializados para a inteligência artificial, a grande pergunta que fica é: por quanto tempo esse contrato ainda vai ser válido? Como será a interface, o acordo entre o software e o hardware do futuro? Fica aí a reflexão.